Snap, placement, kick by Hartley, and it is good! It's good! It's good! Pigs have flown! Hell is frozen over! The Saints are on their way to the Super Bowl! Começa agora We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We That Podcast. Olá, amigos! Estamos de volta no seu reprodutor favorito de podcast para mais um We That Podcast, para falar dele, aquele time que nos dá dor de estômago todos os domingos, o New Orleans Saints. Eu sou a Jéssica Laís, serei sua host hoje. Tenho dois convidados aqui comigo. Primeiro, o Léo. E aí, Léo, tudo bem? Oi, Jé, tranquilo? Acho que, assim, tudo bem. De fato, é difícil de falar, né? Porque depois de uma derrota como a de ontem, é difícil estar, de fato, tudo bem, né? Acho que gostaria, como quase todos os torcedores do Saints nesse momento, de mandar o Pete Carmichael para aquele lugar. Mas, tirando isso, até que estamos indo. Tanto que já participou de alguns podcasts aí passados, temporadas passadas conosco, e já é nosso brother aqui, o seu Lucas Andion. E aí, Lucas, como tá? Fala, Jé, fala, Léo. Não tô, né? Porque assim, acho que a cada temporada que passa, a minha vontade de não estar em relação aos Saints é muito grande. Eu sempre me achei um cara de paz, mas como falei pra você, hoje eu vim pra pistolar. Hoje eu vim pra xingar todo mundo, xingar a mãe do Peter Carmichael, o pai, o avô, a avó, enfim. Hoje ele tem pesadelo comigo, pode deixar. Essa é a galera que vai fazer o We That Podcast 116 pra vocês, então vamos lá. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Alguns recadinhos, né? Eu vou ser sua host hoje, mas se você nos acompanhar durante esta temporada, sim, vamos cobrir a temporada, né? Porque não vamos deixar o torcedor na mão, também temos o direito, né? O torcedor tem o direito de pistolar e a gente também. E vocês veem que a gente sempre tá chamando. Se você está acompanhando aí desde o primeiro jogo, vocês podem perceber que a gente sempre está chamando um convidado diferente, tirando a gente que é aqui do site, né? Então acho que todo mundo tem direito a pistolar e nós damos o Ideia de Podcast aqui como uma porta aberta para todo mundo ficar puto com o New Orleans Saints. Essa é a temporada, eu e o Ivan, que fez o episódio 115, nós vamos alternar de hosts aqui, né? Pra vocês não enjoarem da minha voz e não enjoarem da voz do Ivanzito, certo? Segundo recado, segue a gente nas redes sociais, @SaintsBrasil09 no Twitter, Mundo Rudete no Instagram. Nosso Facebook, se você ainda usar, é só procurar por Saints Brasil, a primeira página que aparece na sua busca. Nós temos o nosso grupo do Telegram, lá para os torcedores. Se você quiser entrar, é só chegar nas nossas redes sociais e pedir. Abraço, inclusive, para a galera lá do Telegram que nos ouve toda semana. E também nosso site, que agora é .com, mundorudete.com, graças ao Gabriel. Obrigada, Gabriel. Entra lá que a gente está produzindo bastante conteúdo aí nesta temporada, porque, né, Saints gosta. A pré-temporada do Saints foi tranquila, aí chega a temporada a gente só se lasca. Mas é isso. E lembrando também, segue a gente lá no @Flor do Superdome, tanto no Twitter quanto no Instagram e também no YouTube. Procure lá por Flor do Superdome no YouTube. Que eu digo eu e as gurias do Flor, estamos fazendo lives pós-jogos aí toda semana, toda terça ou quarta, nós estamos lá fazendo uma live para vocês. O que eu vou falar do Saints, né, galera? Vamos só aí, algumas estatísticas antes de começar. Mas estatísticas do nosso ataque, que não vem funcionando desde o ano passado.
Se fosse um problema de, sei lá, 3 jogos aí, 4 jogos, beleza. Mas não, é um problema desde o ano passado. Né, Pete Carmichael? Primeiro, né, o Saints recebeu o Tampa Bay Buccaneers em casa e perdeu de 26-9 e não anotou nenhum touchdown. Derek Carr foi a surpresa, né? A gente ficou a semana inteira achando que ele ia jogar. Aí chegou na quinta, ele treinou, na sexta ele treinou, no sábado os médicos avaliaram ele, falaram ok, pode ir. No domingo o Dennis Allen colocou ele para jogar, mas pelas entrevistas pós-jogos ali que eu li, que eu assisti, ninguém culpa o ombro dele ali, o machucado, pela má performance dele, mas talvez ele seja, sei lá, tem problema de visão, não enxerga os wide receivers abertos no campo, mas né, deixa pra lá. E algumas estatísticas, essa é a primeira vez em sei lá quantos anos que o Saints perde 3 jogos seguidos para o Buccaneers. Sim, ano passado a gente perdeu os 2 jogos contra o Buccaneers e esse ano a gente perdeu o primeiro jogo contra eles, então é a primeira vez que o Saints perde 3 vezes seguidas para o Buccaneers. Lembrando que o Buccaneers na época aí do Drew Brees era filhote do Saints, né? Saudades dessa época. Ai, mas tudo bem. Vamos só algumas estatísticas aqui, depois vocês podem procurar mais, hein? Mas umas que me chamaram a atenção. O ataque do Saints ganhou apenas 197 jardas, o terceiro menor total de um jogo em casa nas últimas 22 temporadas. Os outros 2 jogos foram na noite de ação de graças de 2021, vou falar devagar. 2021 contra o Buffalo Bills, que foram 190 jardas e uma derrota de 31-6, e em 27 de dezembro do mesmo ano contra o Miami Dolphins, em 164 jardas e uma derrota por 20-3. Os quarterbacks titulares do Saints nesses jogos foram Trevor Siemian e Ian Book, ou seja, o Saints conseguiu ser pior, quase tão ruim quanto ter Ian Book de quarterback, imagina. Incluindo os jogos fora de casa, esta é a 7ª vez desde 2003 que o Saints não teve mais de 200 jardas aí conquistadas ofensivamente. 5 vezes dessas 7 foram nas últimas 3 temporadas, desde que Drew Brees se aposentou. E é a menor quantidade de jardas que o Saints ganhou em 64 jogos dos 64 aí jogos que o Saints já jogou contra o Buccaneers. Só tragédias, amigos. Só tragédia. Não tem o que defender desse ataque, né? Se alguém for defender esse ataque, sabe o que vai fazer? Eu vou dar na cara. Alvin Kamara voltou, graças a Deus, mas coitado, eu vinha falando ali para os nossos amigos ali, não no nosso Twitter, mas falando ali, o Léo pode confirmar, o Lucas também, que eu vinha falando que não adiantava Alvin Kamara voltar se a gente não tinha uma linha ofensiva decente. E, dito e feito, Alvin Kamara só pegou 13 dos passes ali que foram para ele e ganhou só 33 jardas. Foi a menor jardagem total de um jogador com 13 ou mais catches, né? A última vez que um jogador teve esse tanto de jardas baixas aí para 13 catches foi em 1985 pelo running back do Buccaneers, James Wilder. Para vocês terem, né, uma noção das coisas. Já, posso complementar rapidinho? Desculpa, essa própria estatística, o menor total sem ser o do Kamara, que foi de 33, antes o menor total era de 71 jardas, ou seja, o menor total antes ainda dava uma média de 5 jardas e pouco ali por recepção. A do Kamara não deu nem 3. Absurdo, 13 para 33. Desculpa, pode continuar, perdão. Não, o Nick Underhill, hoje, né? Porque hoje segunda-feira, dia 2/10/2023. O cara não gosta que eu falei datas, porque ele acha que fica datado, mas deixa pra lá. Que estamos gravando. Se você estiver no Twitter ou no X, whatever aí, que você está escutando aí daqui 50 milhões de anos, foi dia da galera que cobre o Saints na gringa descascar o ataque do Saints. Luke Johnson, Nick Underhill, quem mais? O cara que trabalha com o Nick, que eu nunca lembro o nome. Cara, se você vê a situação, foi... Olha, o Nick Underhill foi perguntado hoje, agora de tarde, que eu tava olhando, se tinha como piorar esse ataque. Ele falou que só se for para ser 0,5 jardas por jogada ali, entendeu?
Porque, porra, cara, não tem condição, velho. Lá vai eu ter que colocar aqui esse podcast tem palavrão a hora que eu for subir lá a hora que eu for subir no Spotify. Ai, cara, não tem o que fazer, cara. Não tem o que falar dessa caceta desse time. O Chris Olave, coitado, nem apareceu. O Chris Olave aí que vinha sendo destaque aí nesses 3 primeiros jogos. Coitado, acho que teve 1 ou 2 catches ou nenhum. Então, cara, a derrota do Saints marca os 10 jogos seguidos que o Saints falhou em marcar mais de 21 pontos. E a gente tirou o lugar do Chicago Bears, né? O Chicago Bears que tinha essa estatística aí há muito mais tempo, mas o Chicago Bears perdeu para o Broncos por não sei o que lá, 31-28, então eles marcaram mais pontos que o Saints, e o Saints herdou aí, né, essa estatística maravilhosa. O Saints só marcou 4 touchdowns ofensivos nesses 4 jogos. É o pior score aí do time desde 1975, quando eles conseguiram 3 touchdowns em um começo 1-3 lá em 75. O único time pior que o Saints nessa temporada da NFL, o Cincinnati Bengals, que só tem 3 TDs ofensivos. E o Pittsburgh Steelers está empatado com o Saints com também 4 touchdowns ofensivos em 4 jogos. Essas são umas das estatísticas, mas como a NFL tem estatística para tudo, vocês podem procurar o que vocês quiserem aí, cara, que não tem nada bom desse ataque. E o meu maior problema é Dennis Allen, que acha que, sei lá, o Dennis Allen não sabe ser head coach, chega, já deu, cansei. A maior besteira que fizeram foi ter colocado esse cara de head coach. Ele é um ótimo coordenador defensivo, desculpa, mas é um péssimo head coach. Eu já tinha falado isso no podcast da temporada passada que a gente fez com o Bob, e vocês podem até ouvir aí depois. E que o Saints não sabe, o Carmichael, desculpa, que o Dennis Allen não sabe administrar o time que ele tem na mão. É impossível, cara, impossível. Eu tô desabafando porque depois só os meninos vão falar, então vou aproveitar agora o comecinho. Mas vamos lá, vamos deixar a galera falar, né? Primeiro, voltando lá para aquele nosso roteirinho que eu sigo lá do Canal, o Street Chronicles, leiam, se você sabe inglês, leiam lá os caras, eles são muito bons. O The Good, The Bad and The Ugly, pela derrota dos Saints contra o Buccaneers. O The Good, Alvin Kamara está de volta, né? Então é isso, é a única coisa boa aí, né? Ele tentou carregar o ataque ontem nas costas, mas nem Noé carregou tanto animal quanto Alvin Kamara tem que carregar nas costas dele aí, coitado. O The Bad, os nossos turnovers. Parabéns, Saints. Parabéns. O Saints, ele sofreu 3 turnovers no domingo, e o pior foi um fumble do fullback Adam Prentice, que deixou o Tampa Bay ali, foi na linha do gol ali, o Tampa Bay ia fazer tava na linha do gol, aí o Prentice, ele simplesmente vou largar essa bola no chão e deixar o Tampa Bay marcar um touchdown, e foi isso. Aí teve um fumble do Carr e uma interceptação bem no finalzinho do James Winston, né? E já era, aí no quarto. O Saints agora tem mais turnovers que touchdowns ofensivos este ano. Faça o que você quiser com essa informação aí que eu estou te dando. The Ugly, os técnicos e o play calling. Isso daí a gente já tá falando que é desde o ano passado, né, Léo? Não tem nem o que falar. O Saints foi de uma média de 30 pontos por jogo de 2017 a 2020, entre 2017 e 2020, para menos de 20 pontos desde 2021. Né? Desde que... O que eu vou falar lá em casa? É isso. O Saints não consegue marcar touchdowns, o Saints se contenta com field goals. E ontem, se você estava prestando atenção, se você assistiu o jogo e prestou atenção no som ambiente, cada vez que o Saints não fazia campanha e parava no field goal, o estádio inteiro vaiava. E daí depois eu falei, não é possível que a galera tá vaiando. Sim, a galera estava vaiando, porque depois eu fui ler no Twitter um monte de gente falando que tinha hora que não tinha como, que o negócio era vaiar.
Não tinha mais o que fazer. E para complementar isso, você tá achando, poxa, nossa, agora o Dennis Allen vai trocar o Pete Carmichael. Não vai, o Dennis Allen deu entrevista ontem, deu entrevista hoje, provavelmente vai dar entrevista a semana inteira. Ele foi questionado se vai trocar de coaching staff. Não vai, a gente vai continuar sofrendo. E é isso. Eu tô vendo que o fim da linha vai ser Dennis Allen sendo coordenador defensivo em algum outro time ano que vem e o Pete Carmichael aposentado, porque só isso vai manter minha sanidade com esse time. Mas vamos lá, vamos deixar os convidados, né? Fiquei 10 minutos falando. Lucas, fale tudo que você tem pra falar, Lucas. Você falou que hoje você ia pistolar, fica à vontade. Começa aí pelo The Ugly, é a pior coisa que você viu. Eu vou abrir meu coração, The Ugly. O The Ugly é Peter Carmichael, né? Ele já não é bonito como pessoa, mas ele como coordenador, nossa senhora. E eu fico... Estava fazendo uma reflexão sobre eu acompanho o Saints na real, desde... Comecei em 2006, 2009, foi aquele que eu assistia todos os jogos, sabe? Eu fico tentando entender o que é que esse cara faz no Saints. Porque assim... Vamos lá, a gente já sabia que ele era ruim de play calling. Ele tentou ser responsável pelo play calling na época que ainda tinha o Sean Payton, lá em 2014, se eu não me engano, e foi uma tragédia. Mas ok, a gente vai lá, não, beleza, ele é ruim de play calling, mas ele é um cara com certeza que desenvolve o jogador, ele é um cara com certeza que pensa em estratégia, ele é um cara com certeza que faz bons treinos, né? Porque ele não ficaria, né, numa organização mais de 10 anos como coordenador ofensivo sem fazer o play calling, se ele pelo menos não tivesse algumas dessas habilidades. Então, beleza. Mas não, gente. Não é só play calling. O time é muito mal treinado. É muito mal treinado. Alguém falou lá no grupo do WhatsApp que ele deve chegar na hora de treinar o time, botar um filme e distribuir pipoca pra turma e ficar comendo pipoca e assistindo algum filme. Não é possível. O que ele faz, gente? Ele bate o ponto e vai embora pra casa? Porque não é só ele ser ruim de play calling, o time o nosso ataque é muito mal treinado. E tem uns números aqui que me assustam, assim, sabe, já? Primeiro eu vou trazer um número aqui da época de 2020, quando a gente tinha Breeze, né, e tinha Sean Payton. Quando a gente tinha Breeze e Sean Payton, nossa média de jardas por jogo era quase 400 jardas por jogo, somado jardas aéreas e corridas. E a nossa conversão de red zone era de 72%, e a nossa conversão de terceira descida era de 45%. Aí a gente vai para esse ano de 2023. Nesse ano de 2023, a gente tem menos de 300 jardas totais, não estou falando só de passe, totais, menos de 300 jardas por jogo. E aqui é para rir, mas é para rir porque senão eu vou chorar de fato aqui no podcast, eu não quero pagar esse mico. 33% de conversão na red zone e 38% de conversão em terceira descida. Gente, sim. E sabe o que é bizarro? O que é mais bizarro disso tudo? Se a gente estivesse jogando com um monte de jogador que foi pego no high school direto, nem passou pela faculdade, foi jogar no Saints, beleza. Mas a gente tem um ataque que a gente tem Chris Olave, que é discutivelmente um dos melhores wide receivers desde o ano passado. Michael Thomas, que começou a voltar a entregar alguma coisa. O Shaheed, que já demonstrou ser uma bela promessa para o time. E Kamara. A gente tem um ataque que, assim, acho que qualquer time queria ter, né? Ter dois wide receivers como a gente tem e o Kamara. E parece que a gente é um time que só tá jogando com amador. E aí vem gente falar que a culpa é dos jogadores, porque eu vi gente falando que a culpa é dos jogadores. A culpa é nossa que a execução não tá indo bem. Derek Carr da vida falou isso, né? Enfim, nessa hora você tem que pistolar, Derek Carr. Você tem que pistolar. Porra. Não é, gente. Pelo amor de Deus. Não é. Você vê, quando você começa a ver as estatísticas do ataque, você vê uma espiral negativa desde 2020. Assim, 2020 foi o nosso ápice. Aí sai Breeze. Mesmo sem Breeze, ainda tem, sei lá, 350 jardas de média por jogo. Aí vem 2022, uma draga. 2023, só piora. Você sabe que a pessoa não faz um bom trabalho
quando ano após ano, só piora. Então, assim, gente, como já falaram, eu concordo. Chegamos na quarta semana já largando a mão, dizendo que a gente, de fato, acabou a temporada. Porque o Dennis Allen é um bundão, não vai tomar nenhuma atitude, vai continuar mantendo o Peter Carmichael fazendo play calling, treinando o time. E a gente sabe que isso não vai dar em nada. Só vai dar em vexame. É isso, infelizmente. Eu fico com as palavras de Alvin Kamara, né? Ali no vestiário, pós-jogo. Que o ataque vai ter que ter uma conversa muito difícil, porque ele não gosta de perder, né? O cara já voltou pistola. É óbvio que ele não vai colocar ninguém nas cordas ali, né? Mas... Ai, Jesus amado. E você, Léo? Fica à vontade aí. Bom, primeiro de tudo, eu compartilho muito da sensação que o Lucas também tá, que a Jé também tá, acho que todos os torcedores do Saints nesse momento estão sentindo, de, assim, raiva, ódio. Pô, eu não acho que seria bom, assim, se eu encontrasse o Pete Carmichael na rua, porque eu não conseguiria me responsabilizar pelos meus atos, assim, de verdade. O ataque não funciona, como o Lucas bem colocou, não é que faltam peças. Alvin Kamara, a gente tá sem o Jamal Williams, mas ainda assim tinha o Kendrick Miller, que para ser um segundo running back, tendo o Alvin Kamara é uma ótima opção. Você tem 3 ótimos wide receivers, e sim, houve uma lesão ontem do Juwan Johnson, mas tirando isso, o grupo de tight ends ainda é basicamente o mesmo. O Foster Moreau, o Taysom Hill estão lá para contribuir, enfim, mas especialmente os 3 wide receivers, né? O Michael Thomas, o Shaheed e o Olave. O Shaheed ainda conseguiu até ter uma partida razoável, mas o Olave, pelo amor de Deus, completamente subutilizado, e, enfim, acho que no final do jogo até deu para ver um pouco do cansaço, assim, da raiva dele pelo jogo ruim que estava o time inteiro tendo. Ele, algumas rotas ali, teve um lançamento longo do Carr para ele, acho que foi no começo do quarto já, que a bola chegou nele, dava para ele ter pego, mas, enfim, se eu tivesse 110% ligado, sabe, eu pegaria essa bola, mas tava tudo tão frustrante que, enfim, acabou dropando. E o pior é isso, sabe, você vê que aquele número, aquela estatística que a Jé falou lá no começo, que eu complementei, das 13 recepções para 33 jardas do Kamara nesse jogo, elas indicam perfeitamente o que se tornou o ataque do Saints. Teve uma das campanhas do Saints, acho que ainda foi no final do terceiro quarto, se eu não me engano, que, pô, o Kamara recebeu uns 4 ou 5 passes seguidos, todos para 1 ou 2 jardas, e aí teve um deles que ele conseguiu se desvencilhar ali um pouquinho, avançou mais umas 6, 7 jardas e conseguiu first down, mas assim, uma sequência ridícula de passes curtíssimos para ele, esperando que ele consiga fazer algum milagre, enfim. E sabe, tá dando para ver claramente que o play calling tá ruim, os jogadores também não estão gostando, estão visivelmente deixando claro que a performance não tá suficiente, eles sabem disso, enfim. E, pô, a defesa continua. Não foi um jogo perfeito da nossa defesa ontem, mas continua nos dando oportunidades, sabe? A interceptação do Yadon é o exemplo perfeito disso, né? Primeiro que, assim, eu acho que o Yadon, ele tinha que ter sido touchback, aquele lance. Ele nem chega a colocar, de fato, os 2 pés no gramado antes de cair para dentro da endzone, tava com o movimento completamente, tipo, sendo empurrado para endzone, enfim. Tinha que ter sido touchback, não era nem para ter existido esse fumble, mas enfim. O fato é que aconteceu, eles deram a porcaria lá da bola na linha de 1 jarda, e o ataque simplesmente devolve a bola para o ataque deles em uma jogada. E assim, entendo a ideia do fullback run para você conseguir 2, 3 jardinhas ali e desafogar um pouco, mas, pô, você tem tantas outras maneiras de conseguir fazer isso. E também, de novo, entra no ponto que o Lucas falou, né? Como que o nosso fullback, que é o cara exatamente que deve ser mais seguro com a bola nas mãos, enfim, mais forte, exatamente uma jogada na linha de 1 jarda, que você tem que ser super cuidadoso com a bola, não toma conta da bola. É a função do cara.
tá ligado? E isso é treino, né? Enfim. É complicado, porque acho que fica difícil de ver uma luz no fim do túnel. Acho que esse é o meu principal problema com o Saints e pensar em renovação, sabe? Essa gestão do Mickey Loomis, ela já se provou bastante que eles gostam gostam dos seus caras, sabe? Gostam de manter os seus e não trocar muito, enfim. E, assim, por incrível que pareça, eu não duvido que chegue no final da temporada e eles banquem o Carmichael de novo, ou pelo menos banquem o Dennis Allen com um outro offensive coordinator. Acho que talvez o Carmichael não, mas sair o Carmichael e o Dennis Allen ainda assim continuar. E, de novo, a gente tá criticando o ataque, mas, assim, os treinadores no geral, né? E o Dennis Allen, como head coach, ele tem que também ajudar a supervisionar isso de alguma maneira e, enfim, tentar tomar decisões junto com o Pete Carmichael para mudar alguma coisa. E, enfim, como eu disse, eu não tenho certeza, pelo menos, que o Saints vai ter coragem de simplesmente recomeçar tudo do zero e contratar um novo head coach, novo offensive coordinator, novo defensive coordinator, enfim, começar do zero. E porque aí acho que isso também provavelmente incluiria recomeçar do zero em questão de elenco, e a gente sabe que não é assim que o Saints faz. O Saints mantém os seus caras e, enfim, renova e adia o dinheiro e dead cap, e os caras 4, enfim, para isso você tem que ficar com seus caras, senão se você corta é muito dead money. Então, assim, eu não vejo muito prospecto de mudança, pelo menos a curto prazo, nem sei se é médio prazo. Acho que, não sei, esse é o meu principal medo, assim. É foda. Admito que eu tô um pouco até mais desolado do que puto, sabe? Eu tava assistindo ontem o pós-jogo que o Chris Vogel, eu nunca sei falar o sobrenome dele, cara. Desculpa, galera. Que o Chris Vogel, ele faz, né, todo depois do jogo, ele sempre faz lá o pós-jogo dele. E, cara, uma coisa que ele falou é que, assim, que a partir de hoje, de ontem, né, que ele não vai deixar mais o Saints influenciar a semana dele. Porque ele, tipo, tá vendo que nada vai mudar. E é o que eu pessoalmente vou tentar fazer, porque a gente é só um fã aqui no Brasil. Imagina a galera que tá acompanhando o time lá todo dia, que tá todo dia lá nas entrevistas pós-treino, e vê que não muda a mentalidade da franquia, entendeu? O problema ali, eu não sei nem até quem falou no Twitter que eu li, que o problema ali é da franquia inteira, a mentalidade perdedora que se instaurou na franquia ali, que Jesus desde da senhora Benson, nosso GM, nosso head coach, os jogadores, sabe, cara. E também outra coisa que eu li foi que uma galera falando assim, que o Saints refletia a personalidade do Sean Payton. E agora o Saints está refletindo a personalidade do Dennis Allen. E é verdade, se você for para prestar atenção, é isso. O Saints reflete aí a personalidade do seu head coach, que é um cara que não nasceu para ser head coach, cara. Não sinto muito, sabe? O cara não sabe administrar o time que tem. Os meninos aí falaram, o cara tem Michael Thomas, Chris Olave, Camara. Eu não sei mais o que eu faço, querido. Eu não sei mais o que eu falo. A gente vai vir semana após semana falar a mesma coisa, a gente vai ficar irritado e nada vai mudar. A gente só vai assistir pra passar raiva, sabe? A minha maior diversão. Ô, Gé. Pode falar. Eu vou falar então uma coisa diferente semana pra semana. Hoje quando eu falei que eu vim pra pistolar, eu vim pra pistolar. Sabe o que eu vou falar diferente? É que assim, a gente tá, desde os primeiros jogos da temporada, falando que nossa defesa, ela tá segurando o time, né? A nossa defesa tá guerreira, conseguindo segurar as cagadas do ataque e mantendo a gente no jogo. Mas assim, eu comecei a dar uma analisada em números. Eu gosto muito de analisar números, e desde que o Dennis Allen assumiu como head coach, a nossa defesa só cai ano após ano. Vou trazer uns números aqui para falar com vocês, principalmente a linha defensiva, tá? Eu acho que e ontem, para mim,
mostrou claramente que a linha defensiva ela não tá mal não tá bem esse ano. Nos 2 primeiros jogos a gente levava até em consideração que o pessoal estava cansando no final do jogo e tal, mas já no jogo do Green Bay eu vi uma linha defensiva que pouco pressionava desde o começo do jogo, e ontem mesma coisa, pouco pressionava desde o começo do jogo e furada, tomando um monte de corrida pelo meio. E não é porque ela estava cansada, porque isso estava acontecendo desde o começo do jogo. Mas só para trazer 2 números aqui que mostram a merda que a gente está se metendo colocando Dennis Allen como head coach. Porque não é só o ataque que não funciona. A defesa que era boa em 2021, em 2022 já não foi tanto, e 2023 vai começar a dar sinais que vai piorar, porque o pessoal vai pistolar também. A linha defensiva já não está bem, e daqui a pouco o pessoal, os defensive backs pistolam também. Mas só um número aqui para reforçar o que eu estou falando. A gente teve, em 2021, que foi o último ano do Dennis Allen como coordenador e não como head coach, uma média de 5,17 tackle for loss. 5,17. E tivemos uma média de 4,5, ou desculpa, uma média de 3 sacks por jogo. Esse ano, nossa linha defensiva está produzindo uma média de 2,2 sacks por jogo e uma média de exatamente 3,5 tackles for loss. Esses dois critérios estão caindo mais ou menos 30%. Se eu trabalho com vendas, tá, Jean? Se eu mês contra mês caio 30%, eu sou demitido no outro mês. Eu tô caindo 30%. A gente tem uma linha defensiva que nos 2 principais critérios que avaliam a linha defensiva, ela tá fazendo 30% a menos do que fazia na época que Dennis Allen era coordenador. Então, assim, por mais que a gente fale que a defesa está sendo guerreira, e está sendo, de certa forma, tem uma unidade da defesa que tem 2 jogos aí que já me preocupam bastante, que é a nossa linha defensiva. Então, ou seja, nosso buraco, a gente não chegou no buraco ainda. Temos buraco para cavar ainda. Cara, em qualquer instituição séria, Pete Carmichael já tava na rua. Ele e o Dennis Allen já estavam na rua, os 2, entendeu? Mas como é o Saints, vamos ver como as coisas vão andando. Blá, 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 blá. Igual o Marcelo Chaves falou. Se fosse um time de futebol no Brasil, esses caras já tinham apanhado na rua, entendeu? Cara, olha, não tem mais nem o que falar. E você, Léo, o que você viu no ataque? Alguém tem alguma coisa boa pra falar desse time aí, sem ser, sei lá, Alvin Kamara? Eu tenho só porque falar que meu mano Brian Brzee tá se pagando aí a escolha de draft que a gente ganhou pra draftar ele, e meu mano Brian Brzee está se pagando. Obrigado, é isso. Vai lá, Léo. A única outra coisa positiva do ataque, e assim, o Kamara, ele também foi um grande guerreiro, mas assim, também não conseguiu nada demais, assim. Não foi um grande espetáculo. Quem, para mim, se destacou novamente foi o Shaheed. É o cara mais explosivo, assim, desse ataque. O Olave é mais consistente do que ele, né, claro, tirando esse último jogo. Mas, enfim, ele é mais consistente como recebedor, enfim, consegue correr mais rotas, tanto no slot quanto outside. Mas o Shaheed, ele é um cara muito explosivo, cara. Botar a bola nas mãos dele é o segredo. E, enfim, a gente continua acho que ainda não sabendo utilizar bem essa ferramenta, não tão bem, pelo menos quanto poderia ser possível, e não só ele, né? Enfim, acho que o ataque como um todo, aí acho que a gente entra de novo naquele mesmo papo de antes, enfim. Eu acho que o Saints tem um jogador o suficiente, tanto de skill player quanto de linha ofensiva, viu? Também tem muita gente falando, nossa, falta talento na linha ofensiva do Saints. Pelo amor de Deus, que falta talento, mano. A gente tem um right tackle que foi escolha de primeira rodada, o Ramchick.
A gente tem um center que foi escolha de segunda rodada alta, que foi o McCoy. A gente tem um guard que foi escolha de primeira rodada, que é o César Ruiz. A gente tem um outro guard que foi escolha de primeira rodada, que foi o Andrew Speed. E a gente tem um left tackle que foi escolha de primeira rodada, que foi o Penny. Como assim a linha ofensiva não tem talento? Só se você draftou muito mal. Ou uma coisa ou outra, entendeu? Então, tipo, é isso, sabe? Tem jogador suficiente nesse time, sem sombra de dúvida, para estar numa situação melhor do que está nesse momento. E, assim, cara, o Shaheed. Acho que. Olha, eu não vou falar que o Derek Carr foi bem, que não foi, óbvio. Mas. Pelo menos nele eu não consigo também colocar muita culpa, assim. Enfim. É difícil, é difícil. Acho que eu prefiro olhar para a defesa, que ainda tem um ou outro ponto um pouco mais alto. Assim, o Lattimore assim, perdeu umas duas para o Mike Evans, mas no total do jogo conseguiu segurar ali o seu canto. O Yadon teve a interceptação dele, que foi importante, mas teve também uma outra lance que, enfim, acabou perdendo a jogada. Enfim, é difícil olhar para os pontos positivos de verdade. Ô, Léo, e só para colocar um fato, acho que vocês devem ter visto. Vocês viram a cara do Yadon quando o ataque cometeu o fumble logo depois da interceptação dele? Ele não vi. Ele tem uma. Depois procura. Ele tem uma cena de ele passou pistolando o ataque no banco. Puto da vida. Tipo assim, pô, eu fiz uma interceptação para mudar o jogo e vocês cometem isso depois, sabe? Certíssimo. Isso me dá uma. Sabe por que eu falo que o nosso buraco ainda não chegou? O buraco ainda tá por vir? É porque, claramente, vendo alguma reação de alguns jogadores, do Yaldo nessa situação, do Olave, que estava desistindo de rota. O Olave literalmente estava desistindo de rota. A declaração do Camara, você vê algumas declarações ali e algumas ações que me mostram claramente que nosso time já perdeu o vestiário. Assim, mas o problema o Saints não vai demitir o Dennis Allen. Mas claramente ele já perdeu o vestiário. Pra mim tá claro isso. Então, só vai piorar, gente. Desculpa jogar esse balde de água mais fria ainda, mas é a realidade. Essa temporada eu já larguei de mão. Vou assistir todos os jogos, mas já larguei de mão. O problema, igual eu falei, cara, não são esses 4 jogos. O Saints está vindo uma temporada 7-9, cara. Não é uma temporada 10-7, sabe? Uma temporada 11-6. O Saints está vindo uma temporada 7-9, cara. O experimento deu errado no primeiro ano, aí o management do Saints falou assim, não, vamos deixar esse mais um ano de experimento, sabe? E sendo gasto os talentos que o time tem no ataque, sabe? O Michael Thomas está se arrependendo de ter operado por esse. Daqui a pouco ele vai falar que era melhor ter ficado mais 3 anos sem operar se fosse para jogar esse ataque bosta do Saints. Eu nem vou falar do Carr, porque eu vou dar mais uma semana para ele, mas ele não devia ter jogado. Não devia ter ficado mais uma semana aí de molho, recuperando o braço. O Carr tem problemas de enxergar o fundo do campo, eu não sei porquê. Ele ficou com medo de lançar bola. Várias vezes tinha 2, 3... Tem uma jogada que eu vi depois ali, a galera que faz os tapes, né? Mostrando. Uma jogada que Michael Thomas e o Olave estavam livres no fundo do campo e o Michael Thomas estava pertinho da linha do touchdown. Ele me lança para lateral pro Camara que estava marcado, cara. Sabe? Ué, eu não sei o que falar mais do Carr. Eu vou dar o benefício da dúvida porque o Carr trocou de time, tá machucado, etc. Mas não tem. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar alguém, um torcedor do Raiders, vir aqui explicar o que acontece com o Derek Carr, pra ver se a gente consegue entender o que acontece com ele, com a cabeça dele durante o jogo. Mas eu tenho impressão, já que eu até comentei isso lá no nosso grupo, eu tenho a impressão que o Derek Carr realmente tem uma dificuldade de processamento. Assim, e aí é meio difícil, de fato, dizer isso, mas olhando isso,
e não levando em consideração que possivelmente o play call foi uma bosta, uma merda, e não tinha ninguém livre, ele segura muito a bola. Ele segura o que ajuda a piorar a situação da linha ofensiva que não tá indo bem. E eu concordo com o que o Léo falou. É muito doloroso ver uma linha ofensiva que tem sim talentos, tem jogadores sim que são bons, o Ramchak, o nosso center, jogar como se fosse uma linha ofensiva de universidade ruim, sabe? Pra mim é mais uma demonstração clara de bad coach, sabe? Claríssimo. Pô, o que você falou do Carr de demorar pra soltar a bola, Lucas, eu concordo muito. Assim, tipo, ontem teve olha, pelo menos umas 4 ou 5 jogadas que eu me lembro de cabeça, assim, que a linha ofensiva segurou o tanto que, tipo, uma linha ofensiva tem que segurar, aqueles 5 segundinhos, 4 segundinhos ali, enfim. Depois, tipo, você quer mais o quê, sabe? E ele ficava tentando escanear e às vezes era o que já falou. Tipo, havia alguma separação, não havia muito, mas ele não tinha a confiança de lançar. Não sei se era por causa do ombro, não sei se é simplesmente medo, enfim. E tomou alguns sacks, ou enfim, pelo menos soltava a bola de qualquer jeito porque estava sendo muito pressionado, ou tinha o passe desviado, exatamente porque ficava com medo de demorar para soltar a bola. A linha ofensiva realmente não está perfeita, mas, pô, quando tem algumas jogadas que ela consegue segurar, pelo menos o tanto que ela deveria ter que segurar, você tem que soltar a bola. É que é foda, tipo, essa era uma coisa, inclusive um comentário que eu ia fazer antes, eu esqueci, mas é verdade. Nós, torcedores do Saints, estamos muito mal acostumados em questão de quarterback. A gente tem que colocar um pouco isso na cabeça também. Tipo, eu sei, a gente tem com certeza temos razões para reclamar, sem dúvida. E a gente sempre tem que esperar o melhor dos nossos jogadores mesmo, especialmente uma contratação como o Derek Carr, que custou bastante dinheiro e tal. Mas o Derek Carr pode ter custado bastante dinheiro e a gente continua sabendo que ele não é o Drew Brees. Que ele não vai ser o Drew Brees, infelizmente. E, assim, temos que nos contentar com quem é Derek Carr. A gente sabia que ele não era um quarterback exatamente de elite, ele é borderline elite, ou nem isso, assim, eu diria o Tyler do bom, né? Ele é um quarterback bom. Ele não é ótimo, mas ele é bom. Top 12, 15, enfim. Mas o problema é que, assim, até onde isso é suficiente para o time caminhar para qualquer lugar minimamente decente, não digo nem ganhar Super Bowl, estou falando de chegar a uma semifinal de conferência, que seja, enfim, conseguir ganhar um jogo nos playoffs com um quarterback mediano para bom, um head coach que está completamente perdido, um coordenador ofensivo que está mais perdido ainda, e, assim, uma defesa que, como o Lucas disse, também está começando a bambear, digamos assim, de ficar cada vez mais fragilizada, assim, porque não aguenta mais, né? São vários jogos em que tem que tentar salvar o time, e o Dennis Allen também agora como head coach, não mais como coordenador defensivo, também já houve uma mudança. No passado foi aquela tentativa de 2 coordenadores defensivos, não deu muito certo, deu mais ou menos, mas mudaram para esse ano de novo, e mesmo assim, não é que seja ruim, mas também não parece estar encaixado como antes. Então, de novo, difícil ter esperança, mas a gente tem que ter em mente que Derek Carr não vai ser Drew Brees, e temos que nos acostumar com um quarterback play mediano, enfim. Eu acho que acrescentando isso sobre o Derek Carr que você falou, Léo, só para uma noção, o ball release do Brees, e de fato a gente é muito mal acostumado, do Brees tinha um ball release de 2,5 segundos, média. É um dos mais rápidos da história da NFL. E o Derek Carr
ele tem... esse ano eu ainda não consegui achar as estatísticas, mas até ano passado ele tinha uma média de acima de 2,8. Assim, acho que não só a gente está mal acostumado, a nossa linha ofensiva também, sabe? A cultura dentro do Saints sempre foi uma cultura de construir uma linha ofensiva forte para um cara que lançasse a bola muito rápido, né? Talvez a gente esteja tendo esse problema aí também. Tem nem mais o que falar. É chover no molhado agora. Se alguém não tiver mais nada, acho que é isso, né? Já falamos tudo que tínhamos que falar aí, já jogamos as estatísticas. Já chega, eu não aguento mais Pete Carmichael e Dennis Allen, não aguento mais. Ano passado eu tentei ser otimista, mas olha, esse ano não tem o que fazer, não tem mais o que fazer. Minha alegria na NFL tá sendo ver Taylor Swift nos jogos do Chiefs, e é isso, é minha alegria aí, minha serotonina da NFL semanal, porque puta que pariu, velho. O Saints só me dá dor de cabeça. Nunca vi um negócio desse. Você já chega no domingo falando, meu Deus, tem jogo no Saints. Socorro, né? Mas tudo bem. Mais alguma coisa, Léo? Mais uma coisa, Lucas? Acho que é isso, Jé. Acho que falamos tudo, choramos mágoas e acho que vai ser isso, né? Acho que daqui para frente é a gente ir se contentando que é esse o time que a gente tem. Olha, eu sinceramente só espero que o Derek Carr fique saudável. Eu acho que assim, ele confiante, estando saudável, ele fica confiante, né? Consequentemente, acho que ele consegue atuar um pouco melhor do que foi essa semana. E, claro, a gente espera sempre que o choque de uma atuação tão ruim assim em casa, contra o rival de divisão, enfim, dê uma chacoalhada. Não que a gente veja muita solução a longo prazo, mas é isso que a gente tem para tentar torcer nesse momento, assim, sabe? Uma mudança um pouco no brio ali dos caras e ver quanto eles realmente ficaram ofendidos, digamos assim, com essa própria atuação deles e quanto eles vão buscar para tentar redimir, enfim, no próximo jogo e continuar com uma campanha positiva aí. Mas, né, curto prazo. Eu pedi pro pessoal lá do nosso grupo do Telegram mandar seu desabafo sobre essa situação do New Orleans Saints. E o Lucas Félix mandou lá pra gente. Ouçam aí, galera. Foram 4 jogos de uma produção ofensiva muito baixa. O ataque terrestre até agora não engrenou, não existiu. E o nosso ataque aéreo, totalmente dependente de big plays, que nos 2 primeiros jogos aconteceram e nesses 2 últimos não. E as chamadas até agora muito controversas, um ataque muito previsível, com chamadas de terceira pão com passe longo e coisas do tipo. E até agora a gente não tem respostas. O coordenador ofensivo continua e o Santos continua nessa de fazer poucos pontos e depender apenas da defesa. Muito obrigada, Lucas. Eu acho que reflete a grande maioria dos comentários aí da galera e da maioria dos torcedores. Então é isso. Fique à vontade, torcedor, aí para comentar aí no nosso site o que você está sentindo sobre o New Orleans Saints neste momento. E nas nossas redes sociais também, fique à vontade. Acho que é isso por hoje. Muito obrigada a todos que nos ouviram até o final. Agradecer ao Lucas aí por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, Jé. Obrigado, sempre à disposição quando for preciso. Agradecer ao Léo por estar mais uma semana conosco. Obrigada, Léo. Imagina, já que é isso. Sempre bom destroçar os Saints nas redes sociais junto com vocês. É isso, segue a gente no @SaintsBrasil09 no Twitter, Mundo Rudete no Instagram. Procura a gente por Saints Brasil no Facebook, é a primeira página que apareceu na sua busca. MundoRudete.com, nosso site. E também lá no YouTube, eu esqueci, é só procurar por IDET Podcast 2.0. A gente tem o nosso podcast lá no YouTube também, se você quiser ouvir por lá. Segue também a gente lá no @FlorSuperdome, tanto no Instagram quanto no Twitter. Estamos por lá também. É isso, ficamos por aqui. Semana que vem, obviamente, estaremos aqui de volta, né? Mais uma semana. Vamos ficar com vocês até o final. 17 jogos aí, faltam
Nem sei quantos faltam, 12, 13, enfim. Mas vamos até o final. Um dia as coisas melhoram. Força, torcedor do Saints, força. Podia ser pior, a gente podia torcer pro Falcons ou pro Panthers. Podia ser pior. Fique isso na sua cabeça. Abraço para todo mundo lá do nosso grupo do Telegram. Abraço para todo mundo lá do Saints Brasil, que nos ajuda a fazer todo o conteúdo que vocês veem aí nas nossas redes sociais, no nosso site e no nosso Instagram. Abraço e até a próxima semana.